Diego Amorim está conosco. Tudo bem, Diego? Bom dia para você, meu caro. Bom dia, Nonato. Bom dia, Michele. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil. Antes de a gente entrar no assunto, deixa eu contar para vocês que eu vim pra rádio aqui em Brasília num carro de aplicativo. Primeira coisa que eu faço quando eu entro num carro é olhar o visor do rádio, né? Aí tava lá, sintonizado na Nova Brasil, o Oliver, que é um ouvinte fiel de vocês, da gente aqui, e aí ele tava querendo até participar da enquete hoje, mas estava dirigindo, me trazendo para cá. Ele disse que se lembra de um telefone Gradiente que quando você comprava, tinham 3 cores a capinha do telefone, mas você não escolhia, você comprava e só sabia a cor desse celular quando você abria a caixa. Eu nem me recordava disso, mas ele se recordou disso. Pois é, disse que era super divertido e tal. E aí, no final da conversa que eu falei, eu sou o Diego, tô indo pra rádio agora. Ele, Diego, o rapaz da política? O rapaz da política? Aí eu falei, não sou o rapaz da política, não, eu tô fora. Mas como é o nome dele? Oliver, Manda um beijo. Beijo, Oliver. E ele falou do Gradiente, aí na hora me veio a cabeça, entregando a idade também, o meu primeiro Gradiente. Aquele rádio portátil que tinha um microfoninho todo colorido, vermelho, amarelo. Nossa, demais. Eu já lembrei do 3 em 1, né? Porque era toca-fitas, vinil e mais o rádio. Era uma loucura isso. Muito bom, gente. Bom, vamos falar sobre reeleição hoje. A reeleição pode acabar, Diego, pelas suas apurações aí. Estamos próximos disso ou muito distantes? Olha que interessante, hoje eu vou quebrar um off, né? Jornalista não quebra off. Off é quando algum político, alguma fonte conta alguma coisa em reservado, informalmente, que ele não autorizou, pelo menos não escreveu, olha, você pode falar sobre isso, dizer que foi eu que falei. Mas eu vou quebrar um off aqui que é tranquilo esse off quebrado. O Gilberto Kassab, que todo mundo conhece, você pode gostar ou não do Kassab, mas você não pode negar nunca que ele é um ás da política brasileira, né? Sempre ganha na política aí nos últimos anos, ganhou com a eleição do Lula, ganhou com a eleição do Tarcísio em São Paulo, ganhou com a eleição do Arthur Lira na Câmara, ganhou com a eleição do Rodrigo Pacheco no Senado. Certa vez, conversando com o Kassab, ele me disse o seguinte: Diego, são 2 problemas da política brasileira, se for para definir 2 problemas. Um é o multipartidarismo, a grande quantidade de partidos que a gente tem, mais de 20 partidos com representatividade hoje no Brasil, uma coisa de doido mesmo. E a outra questão seria justamente a reeleição. A reeleição no Brasil, minha gente, ouvinte, ela começou a existir no governo de Fernando Henrique Cardoso. As constituições brasileiras não previam a reeleição, não previam que alguém ganhasse uma eleição e pudesse continuar no poder por mais algum período. Isso foi instituído no nosso país em 1997, no governo de Fernando Henrique Cardoso, que foi o primeiro a ser reeleito desde a redemocratização, e a partir dali todo mundo se reelegeu para presidente da República, com exceção de Jair Bolsonaro, em 2022, que perdeu a eleição no segundo turno para o atual presidente Lula. Inclusive, na época em que a reeleição foi aprovada no Brasil, em 1997, surgiu ali um grande escândalo de que o Fernando Henrique Cardoso teria comprado o voto de deputados federais lá na Câmara dos Deputados, justamente para garantir a aprovação desse projeto de reeleição. De lá para cá, muitas tentativas de acabar com a reeleição surgiram aqui no parlamento, aqui em Brasília. Nenhuma delas avançou. Agora, há uma grande expectativa de que se avance com uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, de autoria do senador Jorge Cajuru, que é líder do PSB hoje aqui no Senado Federal, ele que é eleito por Goiás e é colunista aqui da Nova Brasil FM. É uma PEC de número 12, que foi apresentada em 2022 e que prevê o seguinte, Michele Nonato, é o fim da reeleição para presidente, governador e prefeito. Deputados, senadores poderiam continuar se reelegendo, mas prefeito, governador e presidente acabaria com a reeleição e os mandatos passariam de 4 para 5 anos, o período em que esse político ficaria no poder. Isso a partir de 2026, segundo a proposta, mas ao longo da tramitação isso pode mudar também. Alguns parlamentares defendem que isso poderia ser a partir de 2030, para dar mais tempo aí dos políticos se prepararem, fazerem seus planos. Hoje nós estamos aguardando um relator na Comissão de Constituição e Justiça do Senado para que essa proposta avance no Senado. Mas ontem mesmo eu falei por telefone com o senador Jorge Cajuru e ele me disse que o senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, garantiu a ele que vai colocar para votar essa PEC ainda em fevereiro, após o Carnaval,
no retorno do chamado recesso parlamentar. Eu lembro a você, ouvinte, que os deputados e senadores ainda estão, digamos assim, de recesso, de férias, curtindo aí um pouquinho, só voltam para Brasília em fevereiro. O que o Cajuru alega? Que hoje o sujeito tem que ser muito ruim de serviço, nas palavras do Cajuru, para perder uma reeleição, porque quem está no poder tem a máquina na mão. E aí é geralmente o seguinte mesmo, ó, vamos lá, primeiro ano de governo se faz pouquíssima coisa. Ele está montando equipe, está arrumando a casa, está agradando aliados, está ali mapeando, né, o poder. Depois, no segundo e no terceiro ano de mandato, aí beleza, ele começa a fazer alguma coisa. No quarto, nós sabemos, pode ser Lula, pode ser Bolsonaro, pode ser quem for, no quarto ano já está de olho na eleição. Na verdade, se a gente for bem sincero, né, Michele Nonato, ele já ganha pensando na reeleição. No primeiro dia que ele assume, ele já está pensando dali a 4 anos, né? Mas vamos dizer que no último ano essa cabeça fica mais focada mesmo na reeleição. E ele acaba deixando tudo que tem que ser feito para o final, né? Você veja o Michel Temer, por exemplo, que foi um presidente que não foi eleito vice da Dilma, chegou ao poder com o impeachment da Dilma em 2016 e fez um monte de coisas impopulares, só não avançou com a reforma da Previdência, por exemplo, naquela época, por conta do escândalo que envolveu o Joesley Batista e aquela reunião lá no Palácio do Jaburu, ali na garagem. Mas ele começou a fazer um monte de coisa, por quê? Porque ele não se preocupava com reeleição, não se preocupava em agradar ali os eleitores para continuar no poder, né? E geralmente também políticos deixam a bucha para o próximo, né? Gastam, aí vem o populismo, vem a irresponsabilidade fiscal, deixa eu fazer aqui o que tiver que fazer para garantir aqui o meu, e aí o próximo que assumir deixa como está. Eu ouvi alguns senadores sobre se existe essa possibilidade de se aprovar essa PEC do fim da reeleição realmente agora em fevereiro. O senador Iovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, disse que é a favor e acredita que isso vai acontecer. Ele me disse que a reeleição faz os presidentes cometerem irresponsabilidades no 4º ano do governo. O senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, também me disse que acredita nisso, que ele é favorável ao fim da reeleição para o executivo e acredita que 5 anos são suficientes para fazer a transformação que um político deseja no município, no estado ou mesmo no país. O senador Márcio Bittar, do PL do Acre, também me disse que hoje ele é favorável à reeleição e o aumento dos mandatos para 5 anos. E, por fim, o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, também me disse que esse assunto vai avançar, porque na reunião de líderes do Senado Federal só se fala disso. Segundo ele, já é um ponto pacífico de que o senador Rodrigo Pacheco vai colocar para debater e votar esse assunto. E o que é interessante, Michele Nonato, se essa PEC avançar, nós não teríamos mais eleição no Brasil a cada 2 anos, como a gente tem hoje. Por exemplo, neste ano de 2024, teremos as eleições municipais para prefeitos, daqui a 2 anos, de novo, eleição para presidente. Então, você unificaria, as eleições seriam unificadas, então, somente a cada 4 anos nós teríamos eleição no Brasil. Aí o nosso ouvinte se pergunta, para eu concluir aqui, mas Diego, o que você acha? Você aí acha que vai passar? Eu já disse aqui várias vezes que eu não acho mais nada na política brasileira. Eu escuto todo mundo e trago as possibilidades. Cansei de fazer bola de cristal na política brasileira porque o jogo está muito doido. Mas veja, a PEC ela tem um longo caminho. Ela nasceu no Senado, ela precisa passar no Senado, depois, se aprovada, ela vai para a Câmara, se mexer no texto, volta para o Senado. O Senado pode estar fazendo um gesto. Que eu apurei de bastidor é que neste ano o Senado quer votar também aquela PEC que mexe com os mandatos do Supremo Tribunal Federal. Vocês se lembram dessa, né? Que quer determinar mandatos para ministros do Supremo. E aí o que eu ouvi de um senador é que o Senado quer primeiro votar essa PEC do fim da reeleição para dizer o seguinte: olha, nós não estamos perseguindo poder nenhum, nós não estamos querendo briga com o STF. Tanto é que a gente votou o fim da reeleição também. Mas agora que a gente votou o fim da reeleição, vamos votar também os mandatos fixos para ministro do Supremo? Essa seria uma estratégia que alguns senadores estariam planejando. Vamos aguardar os próximos meses. Eu já errei em algumas previsões minhas, viu, Michele Nonato? O foro privilegiado, quando passou no Senado, o fim do foro privilegiado, eu jurava que ia passar na Câmara e a gente ia ver o fim do foro privilegiado no Brasil. Pois bem, passou no Senado, parou na Câmara e nunca mais saiu da gaveta lá. Eu achava que a reforma tributária não ia ser aprovada no ano passado no Brasil.
e a reforma tributária foi aprovada no ano passado aqui no nosso país, no Congresso Nacional. Então, evito fazer previsões futurísticas, mas trago a informação concreta e factual de que há uma tendência, sim, de aprovação no Senado Federal dessa PEC que propõe o fim da reeleição. Depois disso, como dizem meus primos, saberá Jesus o que vai acontecer, viu? E a gente vai continuar monitorando. Obrigado, viu, Diego? Até amanhã, meu caro. Até amanhã.